E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sim, vamos falar sobre Bird Box. Quem diria que um dia a gente ia fazer resenha de filme aqui? E porque eu assisti e achei legal e porque eu acho que eu tenho uma ou duas coisas aí interessantes para acrescentar. Eu acho que essas uma ou duas coisas vai durar meia hora, mas ok. Bom, tenho avisos importantes. Antes dos avisos, eu espero que vocês estejam se comportando aí na minha ausência. Sim, estou de férias, estou ansiosíssimo pela minha viagem. Fiz um monte de promessas para vocês, mas isso eu faço o tempo inteiro e nunca compro, então ok. Mas eu fiz promessas para mim mesmo de que eu postaria vários vídeos antes do fim do ano. E eu pretendo cumprir a minha promessa, só que só depois que eu acordar. Eu tô funcionando em modo férias, horário férias, não dormi ainda. Depois que eu gravar esse vídeo eu vou dormir, vou acordar e aí eu vou gravar um monte de vídeos, aqueles que eu quero e que eu me propus a postar antes do fim do ano. Vou subir todos de uma vez, e não sei se eu vou gravar mais antes da minha viagem e vou viajar. Então, se de repente você entrar no canal e tiver uns 15 vídeos, você fala... Se você estiver interessado no canal ao ponto de querer consumir tudo que sai aqui, não fique desesperado achando que você tem um monte de coisa para assistir senão você está atrasado. Porque depois eu vou parar e só volto a gerar conteúdo de novo depois das férias. Espero de verdade que vocês gostem desse vídeo, porque eu estou fazendo ele com um carinho enorme, levando em consideração um monte de gente que quis que eu assistisse. E que me recomendou porque achou que eu ia gostar. E, cara, como eu agradeço vocês porque realmente eu gostei. Mas eu tenho avisos importantíssimos aqui. Primeiramente, o mais importante deles. Esse vídeo não só tem spoiler, como ele tem spoiler pra caralho. Ele é só spoiler. Então esse vídeo não é assim se vale a pena ou se não vale a pena assistir. É pra quem já assistiu. Se você não sabe se você quer assistir ou não, procure outra resenha de alguém que fez um vídeo falando se vale a pena ou não vale a pena assistir. Aí se você assistir, depois você volta aqui e assiste esse vídeo. Tá combinado? Pelo amor de Deus. Assista o filme porque é muito importante você ter as suas próprias impressões para depois escutar uma outra pessoa falando sobre ele. Esse vídeo é sobre as minhas impressões sobre esse filme. Eu não li o livro e não pretendo ler, tá? Eu vi que tem um livro, eu li até algumas resenhas a respeito do livro, achei interessante, mas não ao ponto de eu sentir vontade de ler o livro, embora eu tenha achado uma história fantástica. Tá? Então eu não vou ficar apontando aqui a diferença de livro e de filme, não vou ficar colocando defeito, não vou ficar falando da parte técnica de cinema que eu não manjo nada, eu só vou falar o que esse filme me fez sentir, tudo bem? E eu não tenho como estar errado nisso. Perceba, eu não tenho como estar errado em relação ao que eu senti em relação ao filme. Então, ao invés de você falar, Fausto, você está errado, fala, Fausto, eu senti uma coisa diferente. E aí diz aqui o que você sentiu, é melhor. Tá? Não fale que você está errado, porque eu tenho a séria impressão, aliás, eu tenho quase certeza que não foi interesse, não foi o objetivo do escritor do livro e nem dos produtores do filme de fazerem um filme ou um livro que tivesse uma interpretação definitiva. A ideia não é essa. É justamente que cada um tire a sua própria interpretação de acordo com a sua própria bagagem e que tire a sua própria mensagem. Então, esse é o tipo de filme que quanto mais pessoas você encontrar para falar sobre ele, mais nuances você vai perceber que talvez você não tenha percebido quando você assistiu. Assim como uma obra de arte, e eu não estou chamando esse filme de arte, presta atenção. Assim como uma obra de arte que é vista de maneira diferente por cada pessoa que vê, porque cada pessoa vai trazer a sua bagagem e vai interpretar a obra de arte de acordo com a sua bagagem, esse filme também pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes que vierem assistir. Então tome muito cuidado antes de desconsiderar a interpretação do seu coleguinha, porque a interpretação do seu coleguinha pode ser aquilo que, se você escutar, pode enriquecer a sua e não anulá-la. Ó, que profundo. É sobre esse tipo de filme que vale a pena falar, né? Nada contra Avengers, nada contra Marvel. Então, vamos lá. Essa é a parte mais fantástica do filme. E aqui tá a minha colinha, porque eu acho que são coisas que eu não quero esquecer de falar, porque são todas elas muito relevantes. E aí a minha interpretação, de acordo com a minha experiência. E cheio de spoilers. Posso começar então? Certeza? Então vamos lá. A Sandra Bullock, ela vive a Mallory, que parece um liquidificador, né? Bom, a Mallory, numa única cena a gente descobre um monte de coisa sobre ela no começo do filme. Então a irmã dela chega pra ela, e aí o que a gente descobre? Que ela tá pintando um quadro lindo, muito bonito mesmo, e esse quadro tem um monte de pessoas. E aí ela pergunta pra irmã dela, o que você vê aqui? E a irmã dela olha pro quadro, vê um monte de gente e fala, eles estão tudo junto aqui, mas sei lá, eles todos se sentem incrivelmente sozinhos, solitários. Então na opinião da irmã dela,
E isso é importantíssimo, gente. Se você tem amigos aí que sofrem de depressão. Não estou falando que o vídeo seja sobre deprimidos. Se você tem amigos que sofrem de depressão, repare a interpretação da irmã dela, da obra de arte. Tá todo mundo junto aqui nesse quadro, mas eles parecem tão sozinhos. E aí ela, a Sandra, a Mallory, ela diz assim, mas esse quadro ele não é sobre solidão. Ele é sobre a incapacidade de se conectar. Ou seja, quem estava pintando tinha uma percepção do problema completamente diferente de quem estava olhando para o quadro. Porque você tinha de fato um monte de gente juntas, mas essas pessoas não demonstravam carinho uma pelas outras, conexão uma pelas outras, felicidade ou sequer comunicação uma com as outras. Estava cada um no seu próprio universo ali. E a irmã falou, cara, tá todo mundo muito solitário nessa foto. E ela falou, não, mas esse quadro não é sobre solidão, esse quadro é sobre a incapacidade de se relacionar, a incapacidade de se conectar. Deprimidos, geralmente, eles não sentem solidão, porque eles querem ficar no mundo deles. E o que faz eles sofrerem, não estou dizendo todos, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que machuca mais o deprimido não é a solidão em si, mas é a incapacidade dele gerar laços, elos, conexões, caso eles queiram. E uma coisa muito interessante, deprimidos, eles sofrem muito por culpa, né? De fazer o outro acreditar que essa conexão existe quando no fundo para ele não existe, né? De viver com uma pessoa que acha que entre eles há um laço muito forte, quando na verdade para a pessoa que sofre dessa doença esse laço não existe, ela se sente mal por fingir e fazer o outro acreditar que esse laço existe. A gente descobre também que a Sandra ela passou por uma recente separação em que ela está grávida, e é muito interessante porque em algum momento ela fala, a irmã dela fala para ela do seu colega de quarto, o Ryan, seu colega de quarto, o Ryan. E aí ela fala, ele não era meu colega de quarto. Ele não era meu colega de quarto. E a irmã dela fala, no fim das contas, parece que ele era, né? It turns out, he kind of was. No fim das contas, parece que meio que ele era, sim. E aí você percebe no semblante da Sandra, que é uma excelente atriz, uma atriz espetacular, você percebe no semblante dela que a Mallory ela não sofre de abandono, ela não sofre de ausência da pessoa que foi embora. Ela sofre, na verdade, meramente por esse julgamento, né, daquilo que o cara representou para ela. E o que ela estava dizendo para a irmã esse Ryan, ele não era só um roommate. Ele podia ter sido um marido, ele podia ter sido um namorado, podia ter sido um noivo, um companheiro, um parceiro. E quando a irmã dela diz, no fim das contas parece que meio que era, porque ele foi embora e você não ligou e você está aqui sem sentir saudade dele, o julgamento da irmã dói muito nela. No sentido de, havia uma conexão da minha parte, mas não ao ponto de eu conseguir evidenciá-la, e a palavra da irmã ali deveria doer um pouco no momento em que ela disse parece que era, mas não pela saudade que a Mallory sentia do Ryan, e sim por ela não ter sido capaz de construir um casal que tivesse cara de casal. Ela construiu um casal, um relacionamento que gerou frutos, mas que na verdade parece que os dois mal se conheciam. Deprimidos sabem o que é isso. Eles vivem muitas vezes debaixo do mesmo teto com alguém e se sentem absurdamente sozinhos e desconectados e estranhos a outra pessoa. Isso é bem intenso. A irmã dela falou então, cara, na boa, você deveria sentir medo de estar sozinha. Você deveria sentir medo de estar sozinha. E não disso o bebê. E daria para fazer um vídeo de 20 minutos só sobre isso, né? Se eu fosse mulher, acho que seria mais fácil fazer esse vídeo. E tomara que não venha nenhuma mulher aqui dizer que eu não tenho direito de falar sobre isso porque eu não sou mulher. Mas quando a mulher diz assim, você deveria ter medo de se sentir, de ficar solitária, e não disso daí que você tem, a irmã dela, com a melhor das intenções, com a intenção de consolá-la, com a intenção de demonstrar amor a ela, com a intenção de confortá-la, ela diz, olha, você tinha que ter medo de estar sozinho, você não está sozinho, você tem uma família que te ama e que te apoia, você tem um bebê, você não deveria ter medo de um bebê, você deveria ter medo da solidão.
Isso carrega toda a imagem e a construção social de que a mulher ela tem que romantizar a maternidade e que ela tem que se realizar pela maternidade, como se uma mulher não tivesse o direito de ficar triste por ter engravidado, como se uma mulher não tivesse o direito de não querer ter filhos, e como se a existência da mulher ela fosse válida no momento em que ela tem esses elos e essas conexões com alguém. Para uma mulher que sofre de depressão isso deve ser muito duro, assim como para um homem que sofre de depressão. É muito triste ver que ele é cobrado conexões que não existem, é como se ele fosse um ingrato por não ser sozinho no mundo. E como ele deve ter medo de ficar sozinho no mundo e não de não conseguir corresponder às expectativas das pessoas que estão ao lado dele o tempo inteiro. Eu senti na Sandra um certo alívio pelo Ryan finalmente ter ido viver a vida dele. Como se a ausência do Ryan doesse, mas não tanto quanto a presença dele num ambiente onde uma conexão não existia. Se não fosse essa dor, ela não teria conseguido desenhar aquele quadro daquela forma, com aquelas expressões, representando tão bem a dor dela. Ok. Cara, esse vídeo vai ficar grande pra caramba, me perdoem. Bom... Depois elas vão para a maternidade e tem uma cena muito engraçada em que a Sandra ela fala: antes de eu ter essa condição mesmo, já não conseguia dormir. Que condição? A enfermeira vai lá e né, dá uma carcada nela. Fala: o nome dessa condição aí se chama gravidez, você não precisa ter medo de falar isso alto. Se não me engano foi mais ou menos isso que ela falou. E aí a irmã dela aproveita para dar mais uma cutucada. E como o parente de deprimido gosta de ser inconveniente, né? Porque aí ela fala assim, você não sabe que quando você não toma ciência de um problema, ele simplesmente desaparece? Olha que profundo isso. Ela estava grávida e ela disse, eu já não dormia antes de eu estar nessa condição. A enfermeira fala, o nome disso daí é gravidez. E a irmã fala, você não sabe que quando a gente não toma ciência de um problema, ele simplesmente não existe? Então você demonstra na Mallory uma negação do estado de gravidez dela, como se ela fingisse que aquilo não existisse, para que ela não tivesse que lidar com um problema com o qual ela simplesmente não sabia como lidar até ali. E aí tudo começa. Sinceramente, embora todas as cenas de suicídio elas tenham sido muito bem feitas e tenham sido muito legais, eu não levei esse suicídio literalmente. Eu enxerguei esses suicídios como micromomentos de mutilação que nós temos ao longo do dia, ao longo da vida, quando nós resolvemos por um instante entrar em contato com a realidade que a gente tenta fingir que não existe, né? Você percebe isso na irmã dela. A irmã dela, quando ela é afetada, né, pelo monstro, e você pode chamar esse monstro do que você quiser e da interpretação que você quiser para isso, inclusive totalmente diferente da minha, quando a irmã dela entra em contato com o monstro, ela demonstra não medo, ela não demonstra medo, ela não demonstra arrependimento, ela demonstra ódio por si mesma. Então é um sentimento de automutilação. É como se ela tivesse visto a mãe ou o pai ou alguma coisa do passado dela que fez com que ela lembrasse o quanto ela não gosta dela. É uma coisa que ela não pensa ao longo do dia. Ela faz de tudo para não ter que pensar, porque ela sabe que se ela tiver que pensar, ela vai lidar com esse ódio e ela vai ter que externalizar isso de alguma forma e ela vai ter que lidar com isso. E quando ela é forçada, ela é obrigada a entrar em contato com essa realidade, ela se odeia tanto ao ponto de querer se aliviar tirando a sua própria vida. Isso também acontece com aquela enfermeira que tenta resgatá-la. Ela sai lá quando vê a Sandra no meio da rua, ela sai da casa segura, ela vai lá pra fora tentar ajudá-la, quando de repente ela vê a mãe dela, e aí ela não sente ódio por si, ela sente um arrependimento absurdo. Ela demonstra arrependimento pela mãe, por alguma coisa que aconteceu ali entre ela e a mãe, e ela entra num carro em chamas e se incinera lá dentro. Eu não levei novamente esse suicídio literalmente, mas eu penso em todas as pessoas que têm algum caso muito mal resolvido com a mãe ou com o pai falecido, e que em determinado momento do dia, quando ela vai fazer qualquer coisa, ela é obrigada a lembrar, porque a lembrança vem, e se naquele momento ela para pensar naquilo, ela lembra dessa dor, desse arrependimento, se automutila e se destrói de uma forma que é muito bem expresso a um suicídio não físico, talvez, não literal, mas um suicídio emocional, um momento ali de automutilação.
O Japa lá, quando ele vai para as câmeras de monitoramento, ele mostra pra gente que você não precisa necessariamente sair da sua casa e ter contato com o mundo real, porque essa lembrança ela pode te ocorrer de diferentes formas. O contato com essa lembrança ele pode vir de diferentes formas, tanto que no momento em que ele se voluntariou, ele não estava torcendo para não ter contato, ele estava se preparando para ter o contato com aquilo. E uma coisa que eu achei muito representativa nessa cena é o fato deles terem amarrado o cara na cadeira, terem feito de tudo para impedir que ele se matasse, e isso simplesmente não foi possível, porque o cara conseguiu uma maneira de se matar. E eu quero que você se coloque no lugar aí, ou no seu próprio lugar, no momento em que você teve que oferecer conforto, consolo e ajuda a uma pessoa deprimida, e você simplesmente não conseguiu impedir. Não importa o quanto você tentasse, o quanto você se esforçasse, o quanto você se sacrificasse, você não conseguiu impedir que aquele seu amigo se automutilasse no momento em que ele teve o contato voluntário com uma lembrança com a qual ele precisava lidar e trabalhar, né? E aí a gente chega num ponto bem interessante do filme, que é quando ela tá logo no começo da descida pelo rio, ela tromba com um cara que não estava vendado e que não tinha se matado, e que virou um pregador da verdade. E o cara falava, né, porque os loucos eles não se matam. Os loucos eles não se matam. E o cara ele vinha pregando: tire a sua venda, tire a sua venda. Todos vocês precisam ver, porque essa visão vai limpar o mundo. E você pode ter a interpretação que você quiser, e eu meio que tomara que um monte de gente tenha interpretações diferentes a respeito disso, mas a parte que mais me tocou é: por que eles não se matam? Porque eu, sendo irmão da Márcia, eu sei que ela não tem contato com as lembranças do passado da mesma maneira que eu tenho, e que por não enxergar o passado de forma tão crua e objetiva, você não carrega sentimentos de dor, de arrependimento, de remorso, de mágoa, de frustração, de ódio e de uma série de coisas. Então a pessoa que tem uma limitação emocional causada por uma doença que impede que ela lide com a realidade nua e crua do jeito que a realidade de fato ela fica imune a essa automutilação que nós nos causamos por toda a dor e por toda a culpa que nós carregamos ao longo da vida, e que por mais que você diga que você não tem, se você procurar bem, você vai descobrir que tem. Então é melhor você nem ir num terapeuta, porque senão você vai descobrir um monte de coisa que você precisa resolver. É melhor ser o cego, porque o cara ele tá imune. Enfim, depois o que eu acho que assim, os loucos eles são extremamente importantes nessa história é porque eles fazem com que os não loucos eles sejam obrigados a ter que lidar com a ciência da maldição da consciência. Meu Deus, pera, deixa eu tentar elaborar melhor isso. Quando eu escrevi aqui Awareness da Kirsten que bosta. O que eu falei assim, a consciência da maldição da consciência. Ou seja, você percebe o quanto essa consciência ela te machuca. Porque você olha para pessoas que não têm essa consciência, você olha para esquizofrênicos, autistas, você olha para pessoas que têm Alzheimer, você vê que essas pessoas elas não se destroem, não se automutilam, não se corroem. Então você percebe que essas pessoas elas são imunes a essas dores que nós todos carregamos, alguns em grau maior e alguns em grau menor. E aí tudo culmina nessa cena que, na minha opinião, foi a melhor e mais bonita de todas. Esse diálogo deles vale muito, e eu até transcrevi aqui, sei lá por quê. Porque eu quero compartilhar com vocês mesmo. No momento, bom, aqui ele aponta a diferença de acreditar, de viver e de sobreviver. E o cara fala pra ela, eles nunca vão... Espero que vocês saibam a cena. Ela tira a menina lá, no momento em que ele tava contando uma historinha bonitinha pra eles. Ele tava contando uma historinha animadora para as crianças. As crianças estavam se empolgando com a perspectiva de brincar com outras crianças num lugar onde houvessem mais. E ela tenta arrancá-los daquele momento, tenta arrancá-los daquela situação. E ela fica irritada porque ela está tentando colocar neles a realidade, ela está tentando prepará-los para a realidade, para a crueldade, para a dureza do mundo, enquanto o cara está tentando colocar sonhos ali, né? E aí ele diz que ela está fazendo isso para eles sobreviverem. E aí o cara ele fala: sobreviver não é viver, sobreviver não é viver. E essa parte para mim foi o ápice do filme.
E ele diz, ele continua, ele fala assim, a vida é muito mais do que ela é. A vida é feita do que ela poderia ser e do que você poderia fazer com isso. Do que você poderia fazer dela. E sim, a sua vida não é feita só daquilo que ela é de fato. A sua vida também é dos seus sonhos. Também é feita dos seus sonhos. A sua vida também é feita daquilo que ela poderia ter sido, daquilo que ela ainda pode se transformar, mesmo que com baixíssima probabilidade. Se você acha que você nunca vai ter oportunidade de morar no interior, mas você quer e você sonha, sonhar em morar no interior, imaginar como a sua vida seria se você mudasse para lá, faz parte da sua vida também, mesmo que você viva preso na selva de pedra. Então a vida ela é muito mais do que ela é de fato. Você é muito mais do que você é como profissional, você é muito mais do que você é como atleta, você é muito mais, você é também aquilo que você gostaria de ser e daquilo que você poderia fazer da sua vida. E ele diz do que valeria a pena ter chegado até aqui se eles não tivessem nada mais em que acreditar. Você precisa prometer a eles sonhos que talvez nunca venham a se tornar realidade, e você você precisa você precisa amá-los, sabendo que você pode perdê-los a qualquer momento, e boa parte da dificuldade da conexão de deprimidos é que eles têm medo de criar conexões, porque ao ter uma conexão você tem a possibilidade de perder essa conexão e a perda dessa conexão pode ser culpa sua. Então é melhor eu não ter do que ter e perder por culpa minha. E para você superar isso, você tem que amar as crianças, no caso, sabendo que você pode perdê-los a qualquer momento. E que você tem que conviver com esse medo, você tem que olhar esse medo de frente. Senão você não vai conseguir sequer tê-los. E quantas mulheres talvez já vieram abortar os filhos por medo de um dia perderem os filhos? Percebe? O fato de não conseguir lidar com a possibilidade de perda faz com que muitas pessoas não queiram tentar ter. E isso pode ser muito prejudicial. E aí ele diz, eles merecem, o cara diz, eles merecem sonhos, eles merecem amor, eles merecem esperança e eles merecem uma mãe. Eu espero que vocês não tirem dessa conclusão de que eu sou um cara anti-abortista. A ideia não é essa. A ideia é, se você vai ter os seus filhos, então eles merecem tudo isso. Eles merecem, além de amor, eles merecem esperança e sonhos, sim. E eles merecem uma mãe. E para que eles tenham uma mãe, você precisa se permitir ser mãe. Você precisa se permitir ser mãe. E esse momento em que ele diz isso, toca bastante dentro dela. Seja ele um personagem real, ou seja algo que aconteceu dentro da consciência dela. E num determinado momento, ele termina a história que ele começou a contar lá para as crianças, e ele diz assim, você sabe que eu vi 5 pássaros. Eu vi 5 pássaros. O que significa esses dois, as 2 crianças e talvez uma terceira criança e uma quinta pessoa que eles poderiam vir a ter um dia juntos. O que eu achei muito bonitinho. E aí ele fala, and they flew away. E eles voaram, e eles foram embora. E a simbologia daquilo que ir embora significa, eu achei uma coisa muito profunda, muito bacana, muito legal. Bom, no meio do caminho, não sei se vocês prestaram atenção, mas no meio do caminho doía muito nela quando ela dizia para as crianças assim, eu vou escolher quem vai olhar. Eu não vou explicar essa cena, porque eu tô fazendo um vídeo para quem já assistiu o filme. Tá? Mas quando eles estavam descendo o rio, ela falava o tempo inteiro para as crianças, eu vou escolher quem vai olhar, eu vou escolher quem vai olhar. E esse eu vou escolher quem vai olhar é aquele momento crítico em que a mulher ela tem que se colocar num ponto de aceitar a criança ou não, porque é o momento que ela poderia simplesmente escolher o filho dela. Porque a menina, afinal de contas, não era dela. O filho era. Então, aquele momento significava escolher se ela queria carregar uma menina que não era responsabilidade dela, ou se ela queria carregar o filho que ela tinha como obrigação dela, ou se ela queria se livrar de alguma dessas coisas. Se ela queria se livrar do peso que recaiu sobre ela, a responsabilidade que recaiu sobre ela, ou do filho que era a responsabilidade dela de fato. E ela pôde, nesse momento, escolher que fardo ela escolheria não carregar mais. Por quê? Porque desistir de si seria acabar com os dois. Esse momento, ele é
sensacional, porque você percebe que a Mallory, ela acabaria com a própria vida dela se ela pudesse naquele momento. E ela diz para as crianças, porque se eu olhar, o que vai ser de vocês? Essa parte ela foi muito tocante. Ela diz, se eu olhar, o que vai ser de vocês? Ou seja, se eu olhar e se eu for possuída, se eu me matar, o que vai ser de vocês dois? Ou seja, eu não ligo de olhar, eu não ligo de morrer, mas se eu morrer, o que vai ser de vocês dois? Então, por vocês, eu permaneço viva. E para permanecer viva, talvez eu tenha que sacrificar um de vocês. E aí eu escolho quem eu quero. Então, a parte mais bonita desse filme foi quando ela diz, ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar, e aí eles descem às cegas, no momento em que ela não quer sobreviver sozinha, ela não quer se livrar de nenhum dos fardos, mas ela não quer também deixar que os dois vivam sem ela. Então, ou todo mundo sobrevive, ou ninguém sobrevive, mas a gente vai tentar sobreviver todo mundo. E aí começa um processo de aceitação das crianças dentro dela, que é uma coisa espetacular. Espetacular, porque quando ela sai da água, ela sai desesperada para resgatar os dois, no momento que mostra para ela que ela tem essa aceitação. Até porque quando eles começam a andar na floresta, a voz se manifesta, né? Embora ela não esteja olhando, ela começa a escutar, e a voz, ela vem... O que é a visão? A visão é a materialização daquilo que você mais tem medo na vida. Aquilo que você tem tanto medo de olhar, que quando você olha, você sente uma dor tão grande, seja de arrependimento, de remorso, de culpas, de ódio, não importa que sentimento seja esse, mas você sente uma dor tão agonizante que você prefere acabar com a própria vida do que ter que lidar com essa dor. Nesse momento, essa dor se manifesta para ela, não por alucinação visual, mas auditiva. E ela começa a escutar a voz da Jéssica, ela começa a escutar a voz de mais um cara que eu não lembro quem é. E nesse momento ela tem a oportunidade de novo de tirar a venda ela mesma, e ela percebe que as duas crianças estão prestes a tirar as vendas. E como é que ela percebe que as duas crianças estão prestes a tirarem as vendas? Porque ela escuta aquilo que eles estão escutando. E ela percebe que os dois estão sendo incentivados a remover aquilo. E aí a gente entra no impasse. Será que é o que está acontecendo de verdade? Ou será que aquilo é o que ela mais tem medo que aconteça naquele momento? E é a materialização do medo dela. Então, eu acho que quando você... O medo, ele gera força. E esse medo, ele também mostra para você aquilo que tem valor para você. Naquele momento na floresta, aquilo que ela mais tinha medo era de perder as duas crianças. Porque a ideia de que uma delas tirasse a venda, ou as duas... A ideia de que qualquer uma delas tirasse a venda era aquilo que naquele momento ela mais tinha medo que acontecesse. Então foi um momento de autoconhecimento, o momento em que ela passou a perceber o quanto ela queria aquelas crianças, o quanto aquelas crianças eram importantes para ela, sendo a perda das duas o maior medo que ela tinha. Bom, mais para frente nessa história, a gente vê os cegos lá dizendo que os pássaros, eles avisam aqueles que enxergam quando o medo quando o monstro está por aí, né? Então, quando o monstro chega, os pássaros avisam isso. E aí é muito interessante o quanto o cego ele diz isso para ela. Os pássaros, eles estão aqui para avisar aqueles que enxergam, porque os que não enxergam, eles não têm essa necessidade. Eles não têm essa necessidade porque eles não precisam encarar esse medo, eles estão cegados a esse medo, a essa consciência. E para essas pessoas os pássaros só cantam. Só cantam. Eu acho que nesse momento a Mallory ela entendeu o quanto as pessoas cegas, talvez não cegas fisicamente, mas cegas às emoções, cegas ao turbilhão de emoções que é a depressão, cegas à maldição da consciência e à consciência da maldição da consciência, o quanto as pessoas que são cegas a tudo isso, elas escutam os mesmos pássaros que vivem colocando medo na cabeça delas e que vivem trazendo a premonição do inevitável, e para as pessoas que são cegas a esses elementos, os pássaros são simplesmente bonitos e cantarolantes e bonitinhos e simpáticos.
Quem sofre de depressão tem que conviver com dores que outras pessoas simplesmente parecem não enxergar. E aquilo que causa pânico, aquilo que causa dor, aquilo que é um alerta do caos inevitável para pessoas que são cegas a essa realidade dele, são coisas bonitas, são coisas que as pessoas conseguem simplesmente usufruir. Isso para mim teve um valor, teve uma simbologia também muito importante. E em que tudo isso culmina? Culmina com o batismo das crianças. A menina vai se chamar Olímpia, a girl vai se chamar Olímpia, e boy vai se chamar Tom. E quando as crianças elas ganham nome, elas passam a existir, na vida dela pelo menos. Quando as crianças são batizadas, elas passam a existir. E ao passar a existir, talvez já nascidas, já grandes, ou muito mais provavelmente dentro da barriga dela, ao dar nome a essas crianças, ela criou ali uma conexão. Ao batizar aquelas crianças, por perceber que o maior medo dela era perdê-los, ela conseguiu uma conexão que os personagens do quadro que ela pintou não conseguiam. Talvez isso fosse a cura. Que emocionante, que bonitinho. Os pássaros que foram congelados, então, porque às vezes a gente simplesmente congela os pássaros para que a gente não tenha esse contato, o alerta do medo e o contato com o medo. Eles foram libertos, então, e condenados a essa liberdade. Os pássaros representam muito elas, né? Tipo, os 3 pássaros ali, eles foram tirados da caixa e eles voaram. E ao voar, você tem que lidar com o mundo externo. Você tem que lidar com essa liberdade e finalmente usufruir essa liberdade, usufruir o mundo externo, olhando para ele da maneira como ele de fato é. Quem são os pássaros dentro da caixa? São eles dentro da casa, são eles dentro do bote, são eles debaixo do cobertor, são eles dentro da venda. Na minha opinião, quando você solta os pássaros, você sai para o mundo, porque o deprimido ele é recluso em si e ele não quer contato com o mundo externo. Então, talvez ali, aquele momento, representasse um momento de cura, que sim, é possível, existe. Tá? E a última mensagem é: quantos debates acalorados vocês não escutaram até agora de pessoas querendo dizer o que o monstro significa? Quem é o monstro? E gente revoltada porque o filme não explica cadê o monstro, de onde o monstro veio, de onde o monstro tira força, e como é que você combate o monstro, como que o Chuck Norris não apareceu para matar o monstro. As pessoas, elas querem saber o que é depressão. Elas querem saber como vencer a depressão. Elas querem exterminar a depressão. Elas querem atacar o suicídio, condenar o suicídio, impedir o suicídio, lutar contra o suicídio. As pessoas não querem saber como se sente o deprimido e não querem saber como se sente o suicida. A irmã dela ama a Mallory. A Mallory, ela sabe que ela é amada pela irmã dela, mas esse amor ele se manifesta de uma maneira muito cruel. Você devia estar agradecendo aí que você está grávida. Você devia ter medo de ficar sozinha. Você é uma sortuda, você é uma privilegiada. E você não enxerga que você simplesmente... Você só não enxerga esses problemas porque você não quer. Você finge que eles não existem porque você não tem responsabilidade. E você ataca uma pessoa que se automutila porque ela se automutila, mas você não para tentar entender o que é que ela sente naquele momento. Então, assim, é muita coisa muito profunda que pode simbolizar muita coisa. Essa inevitabilidade, assim, a impossibilidade deles de salvarem em japonês foi uma coisa muito foda. E a cena e a conversa desses dois aqui também é uma cena impagável. Então, para aquele seu amigo que falou que o filme é uma bosta, fala pro cara assistir de novo, porque ele não vai assistir, e se ele assistir de novo, talvez ele não vai entender. E não se sinta esperto demais porque você entendeu. Não se sinta esperto demais porque você sabe que eu tô falando um monte de groselha, porque na verdade você tá certo. Tire sua interpretação disso tudo e fique feliz com ela. Ok, espero que tenha agregado, que tenha proposto algumas boas reflexões. E se vocês se interessarem, a gente volta e fala mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito necessário. Precisa cair esse tabu de falar sobre depressão e de suicídio, de sentimentos e de... A gente precisa falar mais sobre sentimentos sem achar que isso fragiliza a gente. Vamos tentar tomar essa iniciativa. Reflitam aí. Até a próxima.